A Passeata dos 100 Mil foi uma manifestação, e as manifestações são feitas justamente para a população se expressar e protestar por algo que ela acredita. Mas para a gente saber por que esse grande movimento ocorreu, vai ser preciso voltar um pouco no tempo para entender o contexto que fez com que as pessoas se comovessem. E isso teve início durante o governo de Humberto Castelo Branco. Agora eu vou explicar um pouco sobre o governo de Humberto Castelo Branco. Ele foi o primeiro governo formado durante a ditadura militar e durou de 1964 até 1967. Sua ditadura ficou marcada pelas implantações das primeiras bases na política de repressão. Ele concedeu pleno poder aos militares, pôs fim nas eleições diretas, todos os partidos políticos foram fechados e o funcionamento do poder judiciário foi alterado. A partir daí, a maioria das decisões foram concentradas apenas na mão do Poder Executivo, que no caso seria o presidente e os seus ministros, que eram todos militares e que apoiavam a ditadura. Também houve outro governo nessa época, o governo do general Arthur da Costa e Silva. Ele e seu governo tratavam com severidade os opositores políticos ao regime. Na maioria, o que ocorria às pessoas era tortura. Ele implantou uma política desenvolvimentista e aumentou a repressão em seu território. No ano de 1964, a grande massa da classe operária fez greves e ocupou terras pelo Brasil todo, o que revoltou a burguesia brasileira e fez com que acontecesse um novo golpe militar. Isso reprimiu violentamente os jovens e os trabalhadores do país, e a primeira grande greve no Brasil depois disso foi ocorrer somente 4 anos depois, em abril de 1968. 1968 foi um ano de muita violência, repressão política e está presente entre os anos de chumbo. E como os partidos políticos dessa época tinham sido fechados, nesse período ocorreu uma forte intolerância entre a extrema esquerda e a extrema direita. No dia 12 de março de 1968, os teatros fizeram uma greve contra a censura, e os artistas protestaram e suspenderam os espetáculos por dias no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já em 26 de março, um tenente da Polícia Militar matou com um tiro o estudante Edson Luiz de Lima Souto, que tinha apenas 17 anos. O crime foi cometido durante uma invasão policial a um restaurante estudantil, e outros 6 jovens foram baleados. O enterro de Edson Luiz marcou o início da ascensão do movimento estudantil no país, que logo algumas horas depois resultou na Passeata dos 100 Mil. A Passeata dos 100 Mil foi uma manifestação popular contra a ditadura civil-militar. Organizada pelo movimento estudantil, ela ocorreu em 26 de junho de 1968 na cidade do Rio de Janeiro, onde a maioria das passeatas, greves e as ocupações das faculdades se generalizaram. O Rio serviu como cenário principal e contou com a participação de artistas, intelectuais, estudantes, religiosos e populares que sofriam com a censura, a violência, a repressão e o autoritarismo. Por isso, eles protestaram por uma redemocratização. Há muito tempo que a juventude brasileira vem se mostrando resistente aos processos antidemocráticos, e acredito que por ser uma das parcelas da população que mais sofre com eles, os jovens têm um papel fundamental na luta de classes, e isso esteve muito presente na época da ditadura, porque essa luta se espalhou pelo cinema, pelo teatro, pela música, pela literatura e pelas artes plásticas. Foi decretado em 13 de dezembro de 1968 o momento mais repressivo da ditadura, que duraria mais ou menos até o início de 1970, o Ato Institucional número 5, que é o famoso golpe dentro do golpe. Inúmeros estudantes, políticos e outros oposicionistas do governo foram caçados, torturados, mortos e até exilados após a edição do AI-5. E os meios de comunicação e as manifestações artísticas foram censurados. Por esse motivo, muitas músicas da época usavam metáforas e mensagens implícitas para protestar contra o governo. O último general-presidente foi João Figueiredo, e assim se encerra o período de regime militar que durou mais de 2 décadas no Brasil. A eleição de Tancredo Neves e seu vice José Sarney colocou fim ao regime militar e deu início a um novo período democrático na história brasileira.